Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, né? E eu tô segurando o microfone porque não tá ficando na camisa, a camisa do Manchester United, inclusive. Mas eu quero falar nesse vídeo sobre algo que eu achei que o José Boto marcou um golaço neste domingo no Maracanã. Após o jogo em que o Flamengo foi sim prejudicado pela arbitragem. Péssima arbitragem de Paulo César Zanovelli no jogo contra o Grêmio. O empate por 1-1 no Maracanã. É claro que a gente vai entrar aqui em algumas intempéries do jogo que contribuíram para que o Flamengo tivesse um pênalti marcado contra si, mas a arbitragem no geral, principalmente no primeiro tempo, ela foi horrorosa. E assim, por que o José Boto marcou um golaço? Porque ele foi à frente das câmeras e aos microfones depois da partida e falou o que tinha que ser dito sobre a arbitragem, que o Flamengo está muito preocupado, né? E tem que fazer pressão mesmo. Eu sou contra isso, por princípio, mas no futebol brasileiro um constante vale tudo. Inclusive há pênaltis sendo marcados, são 6 já para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então eu não estou insinuando aqui que há um benefício ao Palmeiras, não é isso. Você pode deixar nos comentários o que você pensa a respeito. Mas tem coisas acontecendo em jogos que a gente olha e fala: peraí, isso não é pênalti. Ontem, no jogo entre Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena, eu tenho dúvida se aquele lance em cima do Vitor Roque, do Gustavo Henrique, foi pênalti, de fato. Tenho toda a dúvida do mundo. Né? E aí você vai para o jogo do Flamengo contra o Grêmio, o Flamengo vencendo o jogo por 1-0, bem verdade que recuando naquela partida, acho que o Felipe Luiz foi mal nas mudanças que fez no segundo tempo, né? Quando ele coloca o Bruno Henrique e o Everton Araújo no jogo, né? Esse negócio do Everton Araújo é uma mania do Felipe Luiz, é uma idiosincrasia, uma esquisitice do Felipe Luiz. Não tem nada que justifique essa assistência dele com esse garoto, que é bom e tal, mas assim, cara, a gente está falando de Flamengo, a gente está falando do nível mais alto de excelência hoje no futebol brasileiro, né? Então, assim, precisa ali. Ah, mas o Alan também é ruim e tal, mas coloca o Alan, pelo menos é um cara que prende mais a bola, cadencia mais o jogo, tem mais técnica do que o glorioso Everton Araújo. Mas não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é a péssima arbitragem do Paulo César Zanovelli. E aí vem o pênalti. Bom, vamos lá. Isso na Europa não seria marcar o pênalti. Não seria marcar o pênalti. No Brasil, os caras marcam pênalti. Né? Você repare só que o Ayrton Lucas está botando a mão para trás, né? Mas ele cometeu esse pênalti, inexplicavelmente. Né? Então é óbvio que o Paulo César Zanovelli ia marcar esse pênalti contra o Flamengo, diante do que ele vinha fazendo em toda a partida. Né? Por exemplo, quando ele dá o cartão amarelo de forma desnecessária ao Léo Ortiz, que foi na bola. Ele foi lá, deu um cartão amarelo para o Léo Ortiz, tirando, aliás, o ótimo zagueiro rubro-negro da partida contra o Juventude, que vai ser sinistra no Alfredo Jaconi. Né? Não acho que vai ser moleza, não. Esse time do Juventude está jogando melhor agora com o Thiago Carpini. Tá? Vai ser um jogo dificílimo esse contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Dificílimo. Tá? Não acho que vai ser moleza, não. No mais, assim, eu tô, assim como o José Boto, eu tenho o direito de questionar a arbitragem. Né? No futebol brasileiro, acho que passou de todos os limites já. E vale lembrar que esse árbitro, Paulo César Zanovelli, é aquele que prejudicou o São Paulo com um erro de direito na partida contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro. Né? O Thiago Silva botando a mão na bola deliberadamente, a vida continuou no jogo, sai o gol do Fluminense e depois o STJD, inclusive, aponta num relatório que houve um erro de direito naquele jogo, na arbitragem do Paulo César Zanovelli, que foi afastado por um tempo e tal, e aí veio para apitar o jogo mais importante da rodada, que era o do líder contra o Grêmio, é um clássico do futebol nacional entre Flamengo e Grêmio. Então acho que foi uma arbitragem canalha, essa do jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. É uma arbitragem que prejudicou muito o Flamengo nessa partida. Agora, o Flamengo é um time que tem problemas, que mostrou alguns problemas nessa partida. Eu não entendo de verdade, assim. Outra mania do Felipe Luiz. E ele sabe muito mais do que futebol do que eu, gente, muito mais.
Eu não tenho pretensão nenhuma de ensinar o Felipe Luiz. Ora, só que o Matias Vinha, na minha opinião, era para ser o titular do time do Flamengo, porque simplesmente ele é mais jogador do que o Ayrton Lucas. Ah, mas o Ayrton Lucas é um jogador que abre defesas e tal, que faço mesmo com o Vinha. O Vinha é um jogador que tem condição de chegar à linha de fundo, ele fez isso no Palmeiras, eu cansei de ver jogo do Palmeiras em que ele fazia isso, né? Eu moro em São Paulo, trabalhei em vários jogos do Palmeiras, cubro os jogos de São Paulo, né, como comentarista da rádio Band News FM, para quem não sabe, na cidade de São Paulo, né? Então, majoritariamente o foco são os clubes paulistanos, né? E quando tem jogo do Palmeiras, e tinha quando eu vinha, jogava no Palmeiras, eu fazia muito jogo do Palmeiras e vi muito jogo do Matias Vinha. Sempre eu achei um lateral especial, melhor do que o Ayrton Lucas, em que pese o fato de o Ayrton Lucas ter sido um dos caras do Flamengo naquele jogo contra o Chelsea. De fato, ele jogou muito bem, eu tenho de reconhecer isso. Mas o Vinha é mais jogador do que o Ayrton Lucas. Eu acho que o Vinha é o melhor dos três, inclusive. Tá? E na seleção do Marcelo Bielsa, ou seja, no Uruguai, seleção para a qual ele se apresentou nesta segunda-feira, ele já jogou até de zagueiro. Tá? Então, assim, eu acho que é uma mania essa do Felipe Luiz com o Ayrton Lucas. A partir do momento em que você escala o Ayrton Lucas, está sujeito a ele fazer uma bobagem dessa. Né? E foi só o terceiro gol que o Flamengo tomou no Maracanã em todo o Campeonato Brasileiro, em 12 partidas. Quer dizer, é uma defesa muito forte, mas que está sujeita a erros individuais de um jogador que pode cometê-los. Pode cometer esses erros. Né? Então, assim, é claro que a gente tem que falar sobre a arbitragem. Foi uma arbitragem ridícula. E eu até apontei para isso no vídeo gravado ontem, domingo, logo após o jogo, que esse tipo de arbitragem não pode acontecer, o Flamengo tem que se posicionar contra isso, e se posicionou por meio do José Boto no microfone. E tem que tomar muito cuidado ainda, porque o que o Cruzeiro fez é um absurdo. O que o Cruzeiro, que disputa o título contra o Flamengo, e o Palmeiras está fazendo é um absurdo. Você não sabe, o Cruzeiro contratou o Leonardo Gaciba, que foi comentarista de televisão, foi árbitro, inclusive, pendurou o apito, acho que em 2011 e tal, e virou comentarista. E depois ele chegou a ser, na gestão do Rogério Caboclo, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. O Cruzeiro o contratou e expôs isso, institucionalizou isso por meio de uma nota, falando que não, ele veio aqui para agir junto aos jogadores, à comissão técnica, e agir junto à CBF. Isso está no comunicado, eu não estou inventando absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, cara, eu fico muito preocupado, ainda mais diante de um clube, de um campeonato em que o clube, que é um dos concorrentes ao título, contrata um ex-árbitro para fazer lobby. É a institucionalização do chororô da CBF. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.